Olá pessoal, sejam novamente bem-vindos aqui no curso de Programador Web. Hoje nós vamos continuar aquela aula de formatação CSS, tá? As folhas de estilo. E eu pensei aqui em aplicar essas questões do CSS em alguns formulários para vocês irem pegando o jeito, né? Para fazer os sites de vocês. Então nós vamos aqui inicialmente manter aquela página da última aula, né? A página.html e vamos manter o arquivo aqui, o principal .css, tá? Então a gente vai pensar num layout mais básico aqui para a gente trabalhar a nossa página HTML, tá? A gente vai pegar um formulário qualquer de cadastro aqui na internet e vamos trabalhar isso. Vamos ver aqui. Formulário. Deixa eu ver um site. wall.com.br. Vamos ver. Vamos ver aqui se tem um cadastre-se, né? Melhor, vamos num site de Magazine Luiza. Lá com certeza vai ter o formuláriozinho de cadastro e a gente pega esse formulário para tentar aproximar, replicar alguma coisa aqui, né? Vamos lá. Vamos lá. Bom, inicialmente vamos começando aqui a codificação, então. Vamos dar um título aqui. Meu primeiro formulário estilizado, ok? Então fecha aqui o H1, deixa eu só fazer um ajuste aqui na câmera. Bom, então aprendemos lá que a primeira tag para fazer o formulário é a tag form, né? Vamos dar um nome para ele aqui, formulário, né? Vamos colocar um método que não vamos usar nessa aula, mas vamos começar o nosso formulário, né? Vamos ver aqui onde tem o cadastre-se. Bem-vindo ao cadastre-se, tá aqui. E aqui a gente já vai lá abrir o localhost e a nossa página. Bom, tá um pouco grande aqui, deixa eu voltar ao zoom. Tá. Como a gente já viu em outras aulas, pessoal, vamos trabalhar aqui, por exemplo, nós vamos trabalhar com os elementos div e field set, tá? Então, ó, vamos considerar um div maior, né, para colocar todos os nossos elementos ali dentro, né? E aí aqui a gente vem com os elementos mesmo do formulário, né? Por exemplo, vamos declarar uma tag aqui label, né? Que a gente vai pedir para a pessoa indicar o nome completo dela, ok? Nome completo e tá lá o nosso nome completo. Agora vamos fazer o seguinte, vamos colocar um input text, né? Vamos colocar um size aqui para ele um pouco maior, porque como o nome completo, né, ele vai pedir, sei lá, uns 70 caracteres, por exemplo, né? Então vamos lá ver como é que tá ficando. Ok. Agora vamos fazer o seguinte, vamos dar uma quebra de linha aqui, para esse elemento saltar para baixo. E aí a gente vai já pensar no nosso... Ai, não entrou aqui? Entrou. Vamos ver, já sou cliente, criar uma conta, vamos colocar um e-mail fictício aqui. Arroba. Vamos ver se ele vai para o formulário. E aí a gente vai fazer, pessoal, botõezinhos assim, ó, tá?
estilizados também no nosso formulário, ok? Vamos colocar um botão de salvar e um para limpar os dados, tá? E a gente pode até criar isso aqui agora. Vamos ver aqui, acho que eu vou colocar fora do div, criar um novo div aqui, né? E aí a gente coloca o input type submit com o valor, né? Que é o valor é o nome que vai aparecer lá. Por exemplo, vamos colocar cadastrar, tá? E vamos colocar um botão limpar. Limpar, ok? Então, ó, vamos começar montando o nosso formulário assim, tá? Vamos fazer mais umas quebras aqui entre os divs e depois a gente organiza essa questão do espaçamento, tá? Agora é o seguinte, pessoal, vamos primeiro estilizar esse nosso label aqui, tá? Então vamos colocar, por exemplo, vamos criar uma classe para ele, né? Uma classe. Vamos deixar ela pré-definida aqui, que são vamos chamar ela de dados, né? Que são os dados do formulário, por exemplo. E aí a gente vai lá no nosso principal.css, né? Vamos criar já comentando CSS para customização do meu site. Aí a gente está desenvolvendo ele no dia, né? Data 30/6, 30 de junho de 2020. Chegar para cá um pouquinho para não dar interferência no celular. Data, nome, Paulo. Henrique Santana de Oliveira. E o e-mail, né? E-mail pohsdeoliveira@gmail.com, certo? Suficiente, tá, pessoal? Vamos fechar aqui agora os nossos comentários de cabeçalho, ok? Vamos colocar essa linha aqui, só para ficar mais organizado. Então, nosso primeiro elemento lá vai ser a classe dados, né? Então, a gente começa iniciando aqui uma declaração com dados. E aí, a primeira coisa que eu entendo que deveria ser feita é colocar a letra em negrito, né? Para isso, a gente escolhe a fonte weight, né? A gente coloca em negrito, né? Vamos lá agora ver como é que ficou. Tá. Então já pegou aqui a propriedade em negrito, né? E agora nós vamos tentar estilizar esse input text aqui. Vamos ver qual classe que a gente pode criar. Por exemplo, vamos criar uma classe input. Vamos deixar aqui uma classe input e vamos colocar aqui o class, né, como input, certo? Então tudo que a gente fizer de alteração aqui, a gente vai ver lá no formulário. Então, ó, primeira coisa, eu quero colocar uma fonte maior, tá? Então vamos lá no nosso principal, vamos pensar na fonte, size, vamos colocar aqui 18 pt, por exemplo, Ctrl S e beleza, ficou um pouco maior a nossa fonte, né? Era esse o efeito desejado. Vamos colocar aqui também no nosso font size aqui no nosso 18 pt, que a tradução é 18 pontos, né?
Nosso font size, então, dos labels está 18 pt e negritado. E os nossos inputs está, por enquanto, com a fonte 18 pt, ok? Ctrl S, vamos lá ver como é que ficou. E tá aí o nosso formulário um pouquinho estilizado já. Bom, pessoal, agora, eu não sei se vocês já viram na internet, vamos olhar aqui como é que tá o site do Magazine. Por exemplo, nome... José da Silva. Percebam aqui que ele tem uma pequena diferençazinha entre a margem superior e a margem inferior, né? Isso é importante para questão visual mesmo nossa. Então vamos tentar deixar ele, dar a ele esse efeito, né? Vamos lá. Então dentro do input, eu vou dizer que eu quero um padding top de uns 3 pixels. E vou dizer que eu quero um padding button de uns 3 pixels também. Vamos lá ver como é que ficou. E ele aumentou um pouquinho. Vamos ver se é porque o zoom aqui está aumentado também. Vamos dar ele um... Vamos deixar ele com um tamanho menor aqui, que eu não tô gostando muito disso. Beleza, vamos estar assim. Agora, pessoal, vamos tentar aqui definir. Deixa eu ver se eu aumentar aqui o padding dele, se ele vai respeitar essa regra. Beleza, pessoal, olha só, é isso mesmo, ó. Teste de preenchimento de formulário, né? Então, ó, percebam que o efeito que a gente deseja já está aplicando um pouquinho, tá? E aí, vocês estão vendo que está muito perto aqui, né? Nome completo com esse campo nosso nome aqui. Então, eu quero também um pouquinho de espaçamento entre eles, né? Então, ó, eu posso dizer que o meu input, eu quero ele, a margem, tem um parâmetro que chama margem, né? Então, margem top, eu quero que ele fique distante ali uns 3 pixels do elemento de cima, tá? Vamos ver aqui qual o efeito que dá. Ó, afastou um pouquinho, vamos colocar um pouquinho mais. Vamos deixar ele com 5 pixels e tá aí um pouquinho de customização. Agora vamos fazer o seguinte, nós vamos tentar arredondar essas bordas aqui. Então, border radius, para não ficar aquela quina, né? Aquela quina pontiaguda. Vamos colocar aqui bem de leve, uns 2 pixels, né? De arredondamento de borda. Não pegou, pegou um pouquinho de arredondamento de borda. Vamos colocar 5 pixels para a gente ver o efeito disso. Aí, beleza. Então, ó, tá arredondando um pouquinho a borda, já não tá aquela coisa quadrada mais. E vamos colocar também um padding aqui no começo, né? Imagine que a gente acesse pelo celular, né, por exemplo, e aí fica bem coladinho ali, não tem jeito da gente ver. Então, nós vamos dar um padding left nele e vamos colocar aqui uns 5 pixels também, né? Ctrl S e F5 lá na página. Aqui ele não está respeitando. Deixa eu ver aqui o padding left. Vamos colocar uns 10 para ver se ele inicia lá. Beleza. Aqui já está iniciando um pouquinho para cá, é porque é muito... Tem que colocar mais aqui nesse desenvolvimento aqui. Vamos lá ver, com 15 pixels, o que que dá. Beleza, tá ótimo aqui, né? Então, ó, primeira coisa a gente já determinou aqui. Então, agora eu vou dizer que eu quero... Deixa eu ver como é que tá o zoom. Tá. A minha fonte eu posso diminuir ela um pouco. Vamos colocar uns 15, né? Uns 15 aqui, uns 15 aqui. E para não ficar tão grande, né? Bom, então a gente tem o nome completo. Eu vou colocar o CPF ali logo na frente, né? Depois, ou data de nascimento, né? E cadastrar uns outros botõezinhos aqui para nós. E agora, pessoal, eu quero um comportamento
que ele mude de cor quando ele entrar aqui, né? Quando ele entrar aqui. Aí a gente vai usar uma propriedade, deixa eu ver, background, input, vamos colocar a classe input, over, que é o comportamento que ele vai... Não, vamos colocar active, que é quando você clica, né? Quando você clica, ele assume esse comportamento de active. E quando você passa o mouse em cima, aí é a propriedade, o comportamento over, né? Então, ó, eu vou colocar aqui, quando ele estiver ativo, que o background color dele vai ser um azul bem clarinho. Aí a gente vai lá de novo, cores HTML color, né? Vamos pegar um azul bem clarinho só pra gente definir. Vamos lá, pode ser esse aqui, não, para vocês verem, eu acho que pode ser esse aqui. Então vamos colocar no padrão hexadecimal, né? Vamos lá. Cadê nossa codificação? E tá aqui. Vamos lá ver se funciona, né? Ctrl S. Vamos lá. F5 e tô clicando, ó. Só que eu quero que ele permaneça, né? Que ele permaneça aqui clicado. Azul, né, no caso. Vamos colocar um azul bem mais clarinho para a gente determinar isso aqui para a pessoa que está fazendo a edição do formulário, que ela quer um pouquinho de... Ó, beleza. Então tá. Que mais que a gente pode fazer? Agora a gente vai colocar isso tudo aqui dentro de um div, tá? Vamos colocar, por exemplo, aqui... Vocês estão percebendo que eu estou usando mais essa propriedade div, mas para organizar os meus elementos de formulário, porque o div ele é em bloco, né? Quando você coloca um div, ele ocupa a linha inteira, depois ele salta para a próxima linha, diferente do span, que o span a orientação dele é inline, né? Ou seja, na horizontal. Então vamos lá. Eu quero falar que esse div aqui, é o div principal, tá? Div principal. Então vamos lá definir a classe do div principal. Normalmente a gente coloca aqui no início, né? Principal, nossa classe, tá? E vamos dar uma borda mais suave para ele, né? Então vamos colocar um border. Vamos imaginar que ele é sólido, que ele tem 1 pixel de espessura e a cor dele a gente coloca uma cor mais tranquila, né? Vamos colocar uma cor assim, um cinza bem tranquilinho para ver o efeito, se é o efeito que a gente deseja, né? Então, ó, F5, tá bem fraquinho aqui, mas eu vou ajustar para vocês verem, senão não vale a pena a aula, né? Ó, vamos deixar aqui assim, F5 e tá lá o nosso div, né? Agora eu quero o seguinte, eu quero colocar padding nesse div, né? Para não ficar uma coisa muito feia, assim, tudo colado. Então vamos falar que o padding dele, vamos colocar um padding geral aqui, eu quero 15 pixels de distância, tá? Então, ó, percebam que agora ele já deu 15 pixels aqui do topo, 15 pixels do lado esquerdo e 15 pixels aqui no rodapé, né? Na parte button aqui. Vamos aumentar isso mais um pouquinho para ficar melhor de visualizar. E vamos lá ver. Beleza, tá ficando melhor, né? Eu quero agora, o que nós podemos fazer aqui? Para essa cor aqui, dessa fonte, vamos definir uma família, né? Uma família para a fonte.
Então, na classe input, fonte, family, nós temos Arial, se não me engano, Helvética, fonte family, sans serif, né? Vamos ver qual que é o efeito dessa fonte aqui. E eu acredito que seja essa fonte mesmo. Mas vamos ver uma fonte aqui, fonte family CSS. Eu tinha visto aqui umas fontes legais. Não, acho que lá acho que aqui tem. Georgia Times Serif. É essa aqui, ó. Então tá, ó, vamos colocar essa definição aqui lá no nosso principal aqui, só para a gente ver como é que ela vai se comportar, né? Para ver se vai ficar mais bonito, se não vai. Ah, eu tô trabalhando na tag input, aí não vai mesmo, né, pessoal? Não vai mesmo. Então, ó, vou dar um Ctrl, vou desfazer isso aqui, porque eu quero definir a fonte do meu label, né? Que é o dados, né? Então, ó, vamos dar um Ctrl S aqui e F5 tá lá. Um pouquinho deitadinho assim, né? Vamos tentar colocar aqui não negritado, porque talvez faça um efeito um pouco melhor para nós aqui no formulário. Tá razoável. Ah, vamos deixar as bordas desse cara aqui, ó, desse div de fora, um pouco mais arredondada, né? Border radius 10 pixels, vamos colocar aqui 10 pixels, só para a gente não ficar com essa quina muito feia, né? Então, ó, vamos pegar o aqui do Magazine Luiza. Eu quero nome completo, data de nascimento, vamos ver, tipo de conta, e-mail, tá, vamos colocar aqui então. Vamos repetir aqui esse div, né? Vamos fazer aqui um e-mail, só para a gente ter mais elementos para customizar, tá, pessoal? Vamos colocar um 40 aqui, de size, de tamanho, para a gente ir vendo como é que tá ficando. Agora, pessoal, vamos fazer o seguinte, a gente pode organizar aqui uma classe que se chama elemento, né? Então eu quero dizer que essa classe, elemento, vamos criar ela aqui. A gente tem a classe principal, que é aquele div que está cobrindo tudo, e a classe elemento, ela vem aqui embaixo. Mas a posição aqui, ela não influencia muito, é só questão de organização mesmo. Aí vocês podem ir trabalhando isso ao modelo de vocês, o que mais se adequar aí para vocês, tá? Então eu vou dizer que eu quero um margin, né? Margin top, uns 5 pixels de distância, né? Só para ter aquele espaçamento entre os elementos, tá? Vamos ver aqui como é que vai ficar e ok. Agora eu vou lá e defino a minha classe aqui, né? Lógico, nós vamos considerar todos os elementos desses divs aqui são um elemento, né? Um elemento da classe elemento. Então vamos lá, vamos ver se a gente pega o efeito desejado, beleza. Está um pouquinho mais distante aqui, então já está ficando mais ou menos como a gente quer, né? Então vamos lá para ver se tá ficando legal aqui. Aqui o e-mail pohsdeoliveira@gmail.com, né? Agora a gente pode pegar, o que a gente pode fazer aqui? Vamos pedir um campo senha, vamos pedir um campo sexo, né? Vamos pegar esse div, copiar ele e vamos dizer que o nosso div, esse aqui vai ser de sexo, tá? Informe o sexo, por exemplo. Informe o sexo.
E aí aqui a gente vai ter dois inputs do tipo rádio, tá? Ah, pessoal, olha só que bacana. Eu esqueci de comentar com vocês, mas quando a gente coloca o input e não define o type, ele automaticamente ele pega o type text, tá? Mas aqui a gente quer um rádio, não vou deixar um tamanho, vou deixar um nome, né? Sexo, e vou deixar um valor, que é comum. Se bem que a gente nem precisa de valor aqui. Mas vamos lá. Vamos deixar aqui o M para masculino, né? Geralmente é um M maiúsculo. E vamos escrever aqui masculino. E vamos deixar um input também para o feminino, né? Aqui vamos colocar o feminino. Feminino. Vamos deixar um F aqui e vamos lá ver como é que tá ficando. Tá, informa o sexo. A gente pode definir essas letras aqui um pouco maiores, né? Para ficar do tamanho das de cima. Então a gente pode vir com a classe label aqui. Label, classe não, né? Elemento label. Vamos definir aqui a classe label para ela, classe dados, tá? A classe, nossa classe CSS. Vamos ver se vai fazer diferença lá no texto aqui. Beleza, já está um pouquinho diferente aqui. Vamos definir aqui embaixo também para o feminino, ok? Então, feminino. E a gente pode agrupar isso aqui, pessoal, num field setzinho, né? Um field set. E aí a gente pode fazer o seguinte. Como esses elementos aqui, eles estão dentro, teriam que ficar dentro do field set, né? Aliás, a partir daqui, né, os inputs, a gente pode vir aqui e fazer um field set para esses nossos elementos que estão aqui, que é só basicamente a opção do sexo, né, do masculino e do feminino, e aí a gente tem um agrupamentozinho aqui mais legal, né? Bom, pessoal, agora vamos ver aqui. Tá um pouquinho estranha essa questão do... agora arrumou aqui, beleza. Eu posso dar uma cor para esse field set aqui, né, para a bordinha dele. Posso diminuir o tamanho dele, né? Se eu quiser diminuir, eu posso falar que ele é... eu defino um tamanho aqui internamente mesmo, por exemplo, o width. E aí eu coloco, sei lá, uns 300 pixels para ele. E aí ele faz o ajustamento menor aqui, né? O complicado da gente definir em pixels é o seguinte, pessoal. Imagine que vocês estão navegando nesse site aqui no smartphone e vocês precisam redimensionar isso, né? Então ele vai manter esses pixels fixos, né? Então por isso que é legal a gente colocar em percentual, tá? Normalmente, vamos deixar uns 30% aqui para ver o que dá. Vamos ver, eu não sei se ele pega percentual, então vamos colocar 20, né? Porque aí ele vai entender lá no celular que ele tem que manter de acordo com o percentual, de acordo com a expansão, com a área que a gente vê ali do celular, né? Então, ó, masculino, feminino. Bom, agora vamos fazer uma bordinha arredondada para ele aqui. Border radius 5px. Acho que é legal a gente definir também uma cor mais suave, né? Alguma coisa assim. E agora vamos partir para o botão, porque já passou muito tempo da aula, então a gente precisa acelerar com isso aqui. Ó, então aqui eu vou colocar aqui um é reset e outro é submit, né? E vou criar uma classe aqui, poderia ser um ID? Poderia, né? Vou criar uma classe botões, tá? Pra gente estilizar os nossos botões. Agora vamos lá no nosso principal CSS, dá um Ctrl C aqui, um Ctrl S e
vamos estilizar a classe botões, tá? Botões. O que a gente pode falar aqui inicialmente? A gente pode falar que esse cara, ele tem uma font size 15 pt para início, né? Vamos ver como é que eles vão se comportar aqui. Então já aumentaram aqui um pouco. 15 pt, pode ser 15 pt. Vamos colocar um 16 aqui para ver como é que tá. Tá. Agora eu quero falar que o nosso padding top é 10 pixels. Vamos ver como é que ele se comporta, né? Que a gente quer dar tamanho para eles, né? Vamos colocar um padding button. Padding button. E aí eu quero falar que esses caras são maiores, né? Vamos colocar aqui, por exemplo, largura. Width, vamos colocar uns, deixa eu ver, uns 15% para cada um, né? Depois a gente vai ajustando isso. Ok, estão maiores, estão mais visíveis, assim, né? Visualmente está ficando um pouquinho melhor. Agora eu quero falar, né? Para a pessoa, para o internauta que está navegando aqui no meu formulário, que eles são clicáveis, né? Eu posso fazer o seguinte, ó, pessoal, eu posso ir lá porque como a distância está muito curta aqui, ó, mas se bem que a gente vai mudar a cor, então não vai, pessoal, não vai se confundir tanto. Eu quero falar que esses botões são clicáveis, né? Então a gente pode fazer um cursor aqui, pointer, né? Vejam só que legal que vai acontecer, F5, e a hora que eu passar aqui, ele muda o ponteirinho do mouse para mãozinha, né? Sinalizando que que ele é clicável, né? Vamos aumentar mais um pouquinho aqui esse percentual, vamos colocar uns 20% para a gente ver o efeito que vai dar aqui no nosso formulário. Agora, isso aqui é questão de gosto, né? A gente pode dar a definição de cor para qualquer cor. Vamos colocar também aqui, para quebrar esse border dele, né? Vamos colocar uns 5 pixels aqui, só para não ficar quadradão, esquisito. Vamos dar um F5 aqui, beleza. Quando ele perde... Quando você faz um border aqui, radius, ele perde um pouco esse efeito aqui, né? Bom, agora a gente pode fazer o seguinte, vamos escolher uma cor aqui para definir a cor desse botão, né? Vamos dar um background color nele. Vamos fazer aqui então background color para ver como é que eles vão ficar. Ficou um laranjado bem assim destacado, né? E aí a gente tem que colocar uma cor que vai fazer destaque, né? Com eles. Para a pessoa ver, né? Por exemplo, esse laranjado, essa cor tá bem forte, cores HTML. Vamos deixar aqui uma cor bem assim, tabela de cores, vamos abrir algumas aqui. E a gente está quase concluindo a nossa aula, mas para vocês verem a importância, né, dessas customizações do ponto de vista visual, né, que é muito interessante, muito bacana de trabalhar. Não estou achando a cor que eu quero colocar ali. Mas vamos fazer o seguinte. Vamos deixar de uma cor lá. Deixa eu pegar essa cor aqui. Vamos lá voltar no CSS e colocar aqui. Certo?
Vamos salvar, deixar aqui, clareou mais um pouquinho. Agora eu quero um efeito, pessoal, quando eu passar o mouse em cima, ele vai escurecer um pouquinho o botão, tá? Vamos dar border style, border, vamos colocar um solid, um px e uma cor, vamos colocar uma cor um pouquinho mais escura nele, vamos colocar um pouquinho mais escuro, vamos colocar essa cor aqui, vamos deixar aqui, Ctrl S e tá. Agora ele perdeu aquela borda mais feia dele, né? Agora sim a gente pode colocar aqui um border radius 5px, né? E beleza, ele deu uma quebradinha aqui. Agora, pessoal, eu quero aquele efeito que eu falei para vocês. Para isso, a gente vai fazer o seguinte, ó. A gente vai fazer uma classe botões, dois pontos, over, tá? Indicando que eu quero, quando passar em cima ali do botão, né? Então, ó, background color é a única coisa que eu vou mudar. Então, vamos colocar uma cor diferente dessa aqui, para a gente ver como é que vai ficar a transição, tá? Nós colocamos uma cor lá mais forte, vamos colocar uma cor mais escura aqui para ficar bem destacado e a gente perceber a mudança, tá? Então, ó, vamos lá na nossa página, F5 e, ó, então quando eu passo o mouse, né, nesses botões eu tenho um efeito de mudança de cor, tá? Só que eu quero, tá muito brusca nessa transição, então eu quero uma transição um pouco mais leve, né? O que que eu faço? Eu adiciono, né? Deixa eu subir aqui para vocês verem, um transition, né? Esse transition ele é contado em segundos, tá? Então, ó, Ctrl S, vamos lá na página e F5, vamos lá, ó. Agora ele fica um pouco mais demoradinho, né? Um pouco mais demorado para fazer a transição de cor, né? Mas são efeitos que a gente pode brincar aí bastante, né? Vamos ver se está funcionando aqui. A limpeza do formulário. Vamos clicar em limpar aqui, beleza, está funcionando. Agora eu quero um over também lá no input, né? No input eu tenho active e agora eu quero um over, tá? Um over para manter essa cor aqui, tá? Vamos colocar aqui um over, Ctrl S e quando eu clicar, ele deveria ficar com essa cor azulada, né? Azul claro aqui. Mas eu vou checar direitinho e vou passar para vocês como que faz para ficar essa cor aqui. Mas já é um formulário que dá para nós como diria assim, um conforto, né? Um conforto na hora do preenchimento, né? Daria para nós como é que eu posso dizer? Daria para nós uma certeza, né? Uma certeza que o usuário preencheria os campos mais corretamente, né? Quando você coloca esses elementos para piscar, para mudar de cor, né? Ver que mudou o campinho, né? Porque a gente tem que pensar, pessoal, que tem muitas pessoas que não têm muitas habilidades do ponto de vista do letramento digital, né? Que seriam aquelas habilidades que a pessoa tem de mexer com as ferramentas, trabalhar com as ferramentas, né? Então a gente vai organizando isso aí, né? Com o tempo a gente vai dominando essa arte aí da construção de formulários bonitos, formulários intuitivos, né? Que vai facilitar para as pessoas trabalharem um pouco melhor seus cadastros, né? E aqui, pessoal, depois eu vou fazer algumas customizações no texto, só que é conteúdo para outra aula, né? Nós vamos continuar editando esse formulário aqui até chegar no resultado desejado.
Tá joia? Vou encerrar aqui agora para a gente não extrapolar muito tempo.